Jasmim. A palavra foi dita baixa, quase como uma oração escondida entre as paredes antigas da igreja. Eu estava no último banco, com a coluna dura, o coração batendo em um ritmo que não combinava com lugar sagrado nenhum. O homem de camisa azul não parecia ameaça. Era isso que me assustava. A normalidade dele. Eu engoli seco e respondi, sem olhar para trás, como o bilhete mandava. Inverno. Ele não sorriu. Não fez sinal. Só deixou um envelope pardo no banco ao meu lado, pesado demais para ser só papel. E antes de virar as costas, disse uma frase que entrou em mim como gelo. Ela não foi a primeira. Se você está assistindo a Afonso Story agora, comenta de onde você está vendo essa história, cidade e país, e fica comigo até o fim desse capítulo porque você vai entender porque uma simples palavra mudou a minha vida inteira. Eu fiquei com o envelope encostado na coxa, como se fosse uma coisa viva. Eu não abri ali. Não ainda. Porque a minha cabeça voltou, com força, para o começo de tudo. Para o dia em que a humilhação ganhou peso, cheiro, som e plateia. A porta abriu num movimento seco. Não teve abraço, não teve pergunta, não teve aquele mãe, entra que a gente guarda na memória como se fosse direito de nascença. A minha filha, Camila, ficou parada na soleira com um olhar frio, daqueles que não pedem desculpa nem quando estão erradas. Ela cresceu cedo demais. Aprendeu a mandar antes de aprender a pedir. Mesmo assim, eu jurava que existia uma linha que a gente não atravessa com a própria mãe. Só que ela atravessou. Ela olhou por cima do meu ombro, como se conferisse se eu ainda tinha alguma coisa ali dentro. Como se eu fosse uma visita que demorou demais. E então jogou um saco de lixo em mim. Não foi leve. Foi um impacto molhado e pesado no peito, descendo pela minha roupa, marcando a pele e a dignidade. Eu ouvi a risada baixa do Daniel lá dentro. Eu ouvi a voz de vizinha no portão perguntando o que estava acontecendo. E foi nessa hora que Camila falou alto, para todo mundo ouvir. Vai embora. Você não manda mais aqui. Já deu. A frase ficou pendurada no ar. E eu, por um segundo, fiquei procurando o erro em mim. Por que mãe faz isso? A gente sente a facada e ainda tenta achar onde foi que a gente deixou a porta aberta. Eu tentei falar com calma. Disse que eu ajudava no aluguel. Disse que eu pagava a luz quando apertava. Disse que eu cuidava da Luísa quando Camila queria um tempo. Falei com a voz mais mansa que eu tinha, como se gentileza pudesse consertar crueldade. Camila respondeu com um sorriso pequeno, torto, ensaiado. Você dorme onde quiser, mas não dorme aqui. Se você já foi humilhada por alguém que devia te proteger, se inscreve no Afonso Story. Não é para inflar número, é para você não assistir essas histórias sozinha. E me diz nos comentários, qual foi a pior frase que alguém já jogou na sua cara? Eu fiquei ali com a sacola pequena de roupas apertando meu pulso. Eu queria chorar, mas o choro não vinha. Era como se a vergonha tivesse congelado tudo. Eu desci a escada, fui para a rua, e o céu já escurecia. No bolso, só trocados. No celular, pouca bateria. E, pior do que isso, dentro de mim, uma esperança boba dizendo que a porta ia abrir. A porta não abriu. Eu andei sem rumo até parar na garagem de um prédio antigo onde meu irmão morou um dia. Não era mais dele, mas eu conhecia o porteiro. O senhor Anselmo me olhou com aquela cara de quem entende sem exigir explicação. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Eu menti. Disse que era briga boba, que eu ia esperar a poeira baixar. Ele me deixou entrar, apontou um canto mais escondido, perto de caixas velhas. Eu deitei no chão frio da garagem, usando a sacola como travesseiro, sentindo o concreto encostar na coluna como um recado cruel. Você chegou no fundo. E foi ali, na madrugada, com um barulho distante de carros e uma solidão que fazia barulho por dentro, que eu vi o saco de lixo de novo. Ele tinha ficado comigo. Eu nem percebi que carreguei, como se a humilhação grudasse na pele e recusasse ir embora. Eu pensei em jogar fora. Pensei em deixar aquilo para trás. Mas alguma coisa me travou. Curiosidade, instinto, ou coração burro de mãe procurando sentido até na maldade. Eu abri o saco. Primeiro vieram coisas comuns. Roupa velha. Papel amassado. Pote quebrado. E aquele cheiro que dizia, sem palavra nenhuma,
Você é lixo para mim. Eu enfiei a mão mais fundo e senti algo duro. Um pacote. Depois outro. Um elástico grosso. Um plástico transparente. Quando eu puxei, eu vi dinheiro. Dinheiro de verdade, em maços organizados, como se alguém tivesse contado com cuidado. Eu fiquei sem ar. Meu coração bateu tão alto que eu tive medo de alguém ouvir. Eu contei uma vez. Contei de novo. E o número parecia mentira. Parecia piada de mau gosto do destino. Cerca de R$ 180 mil. Se você está curioso para saber o que eu fiz com esse dinheiro e por que ele estava no lixo, se inscreve no Afonso Story agora. Eu prometo que cada detalhe faz sentido, e o próximo vira a chave da história. Foi aí que eu vi o bilhete, dobrado em 4, preso com fita pequena, escondido entre 2 maços. A letra era da minha filha. Eu reconheceria em qualquer lugar. Aqueles arredondados. O jeito de apertar o T. A mania de sublinhar palavras sem perceber. Eu abri o papel com cuidado, como se fosse uma coisa perigosa. Se você está lendo isso, é porque eu consegui. Eu precisei fazer você me odiar para você sobreviver. Não confie em ninguém. Nem em mim. Principalmente nele. Pegue o dinheiro e vá amanhã, 7 horas, na igreja da Rua do Mercado. Sente no último banco. Espere o homem de camisa azul. Ele vai dizer a palavra Jasmim. Você só responde inverno. Depois vá embora. Não olhe para trás. Eu li de novo. E de novo. E o principalmente nele queimou por dentro porque eu sabia quem era ele. Daniel. O homem que chegou e, em poucos meses, tomou conta da casa, dos horários, das decisões e até do tom de voz da minha filha. Eu não dormi. Fiquei sentada no chão da garagem com o dinheiro no colo, como se ele pudesse evaporar. Eu pensava em 1000 possibilidades. Roubo. Armadilha. Loucura. Perigo. E o pior pensamento sempre voltava para o mesmo lugar. Luísa. Minha neta de 6 anos, que dormia agarrada em mim quando tinha medo de trovão. Eu pensei nela como quem pensa num pedaço do próprio coração andando por aí sem proteção. De madrugada, meu celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem curta. Você abriu o saco. Eu senti o sangue sumir dos meus dedos. Se você percebeu a pista escondida aqui, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Tem um detalhe nessa mensagem que muita gente ignora, e é ele que mostra que eu estava sendo observada desde antes da expulsão. Eu não respondi. Na mesma hora veio outra mensagem. Se fizer o que está escrito, talvez você veja sua neta de novo. Foi ali que a história mudou de lugar dentro de mim. Não era só sobre humilhação. Era sobre sobrevivência. Eu lavei o rosto no banheiro do prédio, tentei parecer normal, escondi o dinheiro em 2 sacolas, amarrei parte por baixo da blusa, bem junto ao corpo. Eu não contei para Anselmo. Eu não contei para ninguém. Eu segui o bilhete porque era a única coisa que fazia sentido. No dia seguinte, eu estava na igreja da Rua do Mercado. 7 horas. Último banco. O coração batendo como tambor. Uma senhora acendia a vela. Um padre passava apressado. E eu não conseguia parar de pensar no que a minha filha escreveu. Não olhe para trás. Se você quer continuar comigo e entender por que eu senti que aquele homem de camisa azul era só o começo, se inscreve no Afonso Story. Assim você não perde o próximo capítulo, porque a verdade estava prestes a encostar no meu ombro. Foi quando eu vi a camisa azul entrando pela porta principal. Ele caminhou devagar, parou no corredor, olhou direto para mim como se soubesse exatamente onde eu estava desde o início. E então ele se aproximou. Jasmim. E eu respondi, com a garganta seca. Inverno. Se você quer descobrir o que tinha dentro do envelope e por que ele disse que Camila não foi a primeira, se inscreve no Afonso Story. Aqui, a verdade não precisa gritar. Ela aparece. O envelope pardo ficou no banco ao meu lado como se tivesse peso próprio. Eu não abri na hora. Não por coragem. Por instinto. Instinto de quem sabe que certas coisas, quando a gente abre, não fecham mais. O homem de camisa azul já estava saindo. Passos calmos, cabeça reta, como se ele tivesse acabado de entregar um folheto de missa.
E antes de desaparecer pela porta, ele repetiu com aquele tom seco, sem emoção nenhuma. Ela não foi a primeira. Eu fiquei sentada, imóvel, tentando fingir que era só mais uma mulher rezando no último banco. A igreja tinha cheiro de vela e madeira velha, e, mesmo assim, eu só sentia o cheiro do saco de lixo. Aquele cheiro grudado na minha memória. A humilhação com formato. Eu segurei o envelope e senti a aspereza do papel na palma da mão. Era grosso. Tinha algo duro dentro. E, naquele instante, eu juro que ouvi o meu coração falando sozinho. Não abre aqui. Só que eu também ouvi outra coisa. Um barulho pequeno, de sola de sapato raspando no chão, atrás de mim. Não era alto. Era discreto. Mas eu aprendi cedo que perigo de verdade não faz escândalo. Perigo observa. Se você está comigo no Afonso Story, comenta agora qual cidade e país você está assistindo, e continua vendo porque o que tinha dentro desse envelope mudou tudo. E eu quero que você preste atenção em uma pista que quase ninguém percebe. Eu levantei devagar. Sem pressa. Sem olhar para trás. O bilhete tinha dito para não olhar. E eu obedeci. Mas não foi por submissão. Foi por estratégia. Eu saí pelo corredor lateral da igreja, o mais próximo da saída secundária. Eu queria rua, ar, espaço. Igreja é boa para rezar. Para se esconder, nem sempre. Quando eu cruzei a porta, a luz da manhã bateu no meu rosto como um tapa. E foi aí que o meu celular vibrou. Número desconhecido. De novo. Como se alguém estivesse contando meus passos. A tela acendeu com uma única frase. Você está indo bem. Eu senti o estômago virar. Porque aquilo não era elogio. Era controle. Era um jeito de dizer nós estamos vendo. Eu não respondi. Eu nunca respondo quando não sei quem está do outro lado. Essa é uma das minhas regras. E eu repeti mentalmente como quem segura um rosário invisível. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu caminhei sem olhar para trás, mas eu escutava. Escutava passos, carros, vozes, qualquer coisa que denunciasse alguém me seguindo. O barulho da rua estava normal demais. E normal demais, naquele momento, era suspeito. Na esquina, eu parei por um segundo como se fosse ajeitar a bolsa. Aproveitei para olhar de lado, bem rápido, sem virar o corpo inteiro. Vi gente passando, um homem vendendo água, duas senhoras conversando. Tudo parecia comum. E isso me assustava mais do que se eu tivesse visto alguém com cara de bandido. Bandido a gente identifica. Predador não. Eu segurei o envelope mais forte e fui para um lugar onde eu podia abrir com segurança. Segurança, para mim, naquele momento, era um banheiro de padaria. Um lugar apertado, com trava na porta, onde ninguém podia me surpreender por trás. Eu entrei, tranquei, respirei fundo e coloquei o envelope em cima da pia como se fosse um animal perigoso. Minhas mãos tremiam. Eu não gosto de admitir isso. Eu gosto de parecer firme. Mas tem medo que não pede permissão para existir. Eu rasguei a aba com cuidado. A primeira coisa que caiu foi uma foto. E eu senti o ar fugir. Camila estava sentada no nosso sofá, aquele sofá que eu ajudei a escolher, aquele sofá onde eu já dei beijo de boa noite na Luísa. Os olhos da minha filha estavam vermelhos, inchados, como se ela tivesse chorado até não aguentar mais. Ela segurava um papel na mão, e o papel parecia importante. Mas o que me cortou não foi o papel. Foi ele. Daniel estava atrás dela. A mão no ombro. O sorriso na boca. E aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos. Um sorriso de dono. Eu fiquei olhando para a foto tempo demais, como se eu pudesse entrar nela e puxar minha filha para fora. Se você já está sentindo o estômago embrulhar como eu senti, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente não assiste essas histórias só por drama. A gente aprende a reconhecer manipulação antes que ela destrua uma família. Debaixo da foto tinha um recorte de jornal. Amarelado. Velho. Dobradiço. E a manchete falava de uma mulher idosa encontrada morta depois de um desentendimento familiar. Eu não vou repetir a frase inteira. Mas eu vou te dizer o que importa. O endereço. Era o mesmo prédio onde Camila morava. Eu apoiei a mão na pia porque minhas pernas ficaram fracas.
A igreja tinha ficado pequena no meu peito, mas aquele banheiro ficou menor ainda. Eu li o endereço uma vez. Depois de novo. Como se eu estivesse esperando que os números mudassem sozinhos. Eles não mudaram. Eu senti o mundo inclinar. Senti uma lembrança antiga bater na minha cabeça. Daniel chegou naquele prédio como quem chega para ajudar. Cumprimentava todo mundo. Sorria. Carregava sacola de supermercado para a vizinha. Ajudava idoso com elevador. Sempre educado. Sempre pronto. Era o tipo de homem que faz as pessoas dizerem: que sorte a Camila teve. E eu, que era mãe, eu dizia pouco, mas eu sentia muito. Sentia aquele negócio apertado no peito, como se meu corpo soubesse antes de mim. Eu continuei abrindo o envelope e encontrei um bilhete menor. A letra era da Camila. Só que estava tremida. A minha filha sempre escreveu firme. Aquilo não era firme. Aquilo era medo. Mãe, ele sabe de tudo. Ele sabe do papai. Se eu desaparecer, procura a gaveta de fundo do guarda-roupa. E não deixa a Luísa sozinha. Nunca. Quando eu li a palavra papai, eu senti uma pancada no peito como se alguém tivesse me empurrado de volta para 3 anos atrás. Meu marido morreu de infarto, disseram. Rápido. Sem drama. Sem aviso. Mas naquele instante, dentro daquele banheiro, eu lembrei de coisas que eu forcei minha mente a esquecer porque doía. Ligações estranhas dias antes. Um homem no enterro que eu nunca tinha visto, que ficou longe, e foi embora antes de eu conseguir chegar perto. E a pasta de documentos que sumiu do armário. A pasta que eu procurei por dias e que Camila jurou que nunca viu. Se você está percebendo que essa história é mais profunda do que uma expulsão, se inscreve no Afonso Story. Porque o que eu vou revelar daqui pra frente é exatamente o tipo de coisa que muita gente só entende tarde demais. Eu fiquei ali, com o bilhete na mão, tentando respirar. Eu ouvi alguém bater na porta do banheiro do lado e eu quase pulei de susto. Eu saí rápido, lavei o rosto, guardei tudo na bolsa do jeito mais escondido que eu consegui e voltei para a rua. E foi quando o celular vibrou de novo. Número desconhecido. De novo. A mensagem era curta, mas foi como fogo. Agora você sabe. Eu olhei para o céu como quem procura resposta em nuvem. Eu queria acreditar que aquilo era exagero, paranoia, coincidência. Mas o recorte do jornal estava na minha bolsa. A foto da minha filha estava na minha bolsa. E o meu instinto estava gritando. A mensagem seguinte chegou antes de eu terminar de pensar. E agora você vai escolher. Na mesma hora, uma chamada de vídeo entrou. Sem foto. Sem nome. Só o som da vibração insistindo, como se a minha vida estivesse pendurada naquele toque. Eu parei no meio da calçada com o envelope apertado no peito, o dinheiro pesando na cintura, e o dedo sobre a tela. Eu senti gente passando por mim, mas parecia que eu estava sozinha no mundo inteiro. Se eu atendesse, eu podia ouvir a voz da minha filha. Ou eu podia estar abrindo uma porta que não fecha mais. Se eu não atendesse, eu podia perder a chance de salvar a Luísa. Eu olhei para a tela e uma coisa ficou clara dentro de mim, cristalina, sem barulho. O saco de lixo não foi só humilhação. Foi um aviso. E Camila, ela não estava me odiando. Ela estava me empurrando para fora do alcance dele. Se você quer saber qual foi a escolha que eu fiz e o que apareceu na tela quando eu atendi, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o próximo capítulo é o momento em que a máscara começa a rachar. A chamada continuava tocando. E eu tive que decidir ali mesmo. Eu atendo, ou eu fujo. Se você chegou até aqui, se inscreve no Afonso Story. Aqui, a verdade não grita. Ela aparece. A chamada estava ali, vibrando na minha mão, como se o mundo inteiro tivesse encolhido para dentro daquela tela. Eu não gosto de admitir isso, mas eu fiquei com medo de tocar no botão verde. Não era medo do desconhecido. Era medo do conhecido. Medo do que eu já tinha visto na foto. Medo do sorriso do Daniel que não chegava nos olhos. Medo da frase que ficou ecoando no meu peito desde a porta. Você não dorme aqui. A vibração insistia, e eu senti uma coisa muito clara dentro de mim. Se eu fugisse agora, eu ia continuar viva. Mas eu ia deixar a Luísa sozinha no escuro. E aí eu lembrei da minha regra mais antiga,
A que ninguém me ensinou, mas que eu aprendi na vida. Criança não paga pelos pecados dos adultos. Eu atendi. A tela ficou preta por um segundo. Depois apareceu uma imagem tremida, como se a câmera estivesse apontando para algum lugar sem luz. Eu ouvi um chiado de vento, como se alguém estivesse do lado de fora, perto de um portão. E então veio uma respiração. Uma respiração curta, presa. Eu apertei o envelope contra o peito e falei baixo, sem usar o nome de ninguém. Quem é? Silêncio. E de repente, por um instante, eu ouvi um som que eu reconheço desde que a Camila era adolescente. Um soluço preso. Aquele som que ela fazia quando não queria que ninguém visse que ela estava chorando. Mãe. A voz veio baixa, falhada, como se ela estivesse falando com a garganta amarrada. Eu senti a rua sumir. Eu senti meus olhos arderem. Camila, onde você está? Você está bem? Cadê a Luísa? A imagem se mexeu e por meio segundo eu vi uma parede conhecida. O canto da nossa sala. Aquele mesmo lugar da foto. E depois a câmera virou de novo, como se alguém tivesse puxado o celular da mão dela. A voz dela ficou mais rápida, quase sussurrando. Não fala meu nome. Não fala nada. Ele. E aí eu ouvi uma outra voz, no fundo. Masculina. Tranquila demais. Com quem você está falando, amor? A tela tremeu. A ligação engasgou. E caiu. Eu fiquei parada no meio da calçada, sem conseguir respirar direito, com o celular ainda no ouvido, como se eu pudesse arrancar mais um pedaço daquela ligação. Se você está sentindo o mesmo aperto que eu senti, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente aprende a ver o perigo por trás da voz calma e do sorriso educado. Meu celular não ficou mudo por muito tempo. Vibrando outra vez. Número desconhecido. Mensagem curta. Não faz perguntas. Faz escolhas. Eu li isso e senti raiva. Não aquela raiva que explode. Uma raiva fria, organizada. A raiva de quem percebe que alguém está brincando com uma família como se fosse tabuleiro. Eu guardei o celular na bolsa e andei. Eu precisava de um lugar para pensar. Um lugar sem olhos. Eu escolhi o único lugar que tinha sido neutro comigo naquela noite. A garagem. Anselmo estava na portaria. Quando ele me viu, levantou a cabeça com uma preocupação que ele tentou esconder. Dona Helena, a senhora voltou cedo. Eu sorri um sorriso que não era meu. Esqueci uma coisa. Ele olhou para mim e não perguntou. E isso foi uma bênção. Anselmo tinha aquele jeito de homem que entende que às vezes a gente só precisa de silêncio. Eu sentei no canto, encostei a cabeça na parede e tirei de dentro da bolsa foto, o recorte, o bilhete tremido. Eu não queria acreditar no que aquilo sugeria. Mas eu também não era mais a mulher que finge que não viu. Eu comecei a organizar tudo no chão como se fosse um quebra-cabeça. Uma foto recente. Um recorte antigo. Um bilhete dizendo que ele sabe do papai. E uma frase que cortou tudo. Ela não foi a primeira. Se você gosta desse tipo de história em que a gente vai juntando peça por peça até a máscara cair, se inscreve no Afonso Story. E comenta qual foi a primeira pista que te fez desconfiar do Daniel. Eu respirei fundo e pensei no meu marido. 3 anos. Infarto. Rápido. Mas tinha detalhes que eu enterrei. O médico falando que foi fulminante. O enterro apressado porque era melhor assim. Um homem estranho que apareceu, ficou longe, e foi embora sem dizer nada. E a pasta de documentos. Eu lembrei do dia que ela sumiu. Eu perguntei para Camila. Ela disse que não tinha visto. Eu queria acreditar. Porque a alternativa doía demais. Só que agora, com aquele bilhete, a palavra papai parecia outra coisa. Parecia ameaça. Parecia chantagem. E eu percebi uma coisa pior. Se ele sabia do papai, então ele sabia de mim. Sabia onde eu sou fraca. Sabia onde eu tenho culpa. Sabia onde eu desmorono. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem. Você acha que está salvando alguém, mas você só está atrasando o inevitável. Eu olhei para a tela e senti um enjoo. Não por medo da mensagem. Por causa do jeito.
O jeito de quem está acostumado a vencer, de quem fala como se fosse Deus. E aí eu lembrei de uma coisa simples, pequena, que passou despercebida para todo mundo, mas que agora fazia sentido. Daniel não gostava de papel. Ele gostava de controle. Ele sempre tinha um comprovante, um print, uma prova para jogar na cara dos outros. Ele era o tipo de homem que grava conversa, que guarda recibo, que sabe o que você falou na semana passada. E eu conheço homem assim. Homem assim não tem coragem de perder o controle. Se você está aqui no Afonso Story e você já conviveu com alguém que precisa controlar tudo, se inscreve. Porque essa história vai te dar um jeito novo de enxergar essas pessoas antes que elas façam estrago. Eu levantei devagar e fui até o portão da garagem para olhar a rua. Não vi nada. Mas eu senti aquela sensação de presença. Como se alguém estivesse em algum lugar, olhando sem aparecer. Eu voltei para o canto e fiz o que eu sempre faço quando a vida tenta me engolir. Eu criei uma lista. Primeiro, eu precisava saber onde estava Luísa. Eu precisava garantir que ela não ficaria sozinha. Segundo, eu precisava descobrir o que tinha na gaveta do fundo do guarda-roupa. Mas sem entrar naquela casa como uma louca desesperada, porque louca desesperada é exatamente o papel que ele queria me dar. Terceiro, eu precisava entender por que Camila fez aquilo comigo em público. Porque aquilo foi grande demais para ser só crueldade. E foi aí que uma coisa caiu dentro de mim como pedra. Ela fez todo mundo me odiar porque todo mundo olhando para mim seria menos perigoso do que todo mundo olhando para ela. Ela me transformou em vilã para ganhar tempo. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez desde a expulsão, eu parei de procurar culpa em mim. Eu comecei a procurar caminho. Meu celular vibrou mais uma vez. Número desconhecido. Só uma frase. Se você voltar lá, você não sai. Eu li e senti o suor frio na nuca. E então, uma nova mensagem chegou, como se fosse um empurrão final. Hoje à noite. Só isso. Hoje à noite. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Só a certeza de que alguma coisa estava marcada no relógio dele. Eu guardei o celular e olhei para Anselmo do outro lado da garagem. Ele estava lendo um jornal velho. Eu observei o rosto dele e pensei que eu precisava de alguém que fosse simples, discreto, invisível para quem só enxerga dinheiro e ameaça. Alguém que pudesse me ajudar sem entender tudo. Eu fui até ele e falei num tom normal, como se eu estivesse pedindo um favor bobo. Seu Anselmo, se eu precisar deixar uma sacola aqui por umas horas, o senhor guarda para mim? Ele me olhou por cima dos óculos. E eu vi, naquele olhar, que ele já tinha entendido que aquilo era sério. Eu guardo. Eu assenti e voltei para o canto. E foi naquele momento que eu vi uma coisa que me fez gelar. No reflexo do vidro da portaria, lá do lado de fora, uma sombra parou por 2 segundos. Como alguém que veio conferir se eu estava ali. E depois foi embora. Eu não sei se era Daniel. Eu não sei se era alguém dele. Mas eu sei o que eu senti. Eu estava dentro de um jogo. E eu tinha acabado de escolher jogar. Se você quer ver o momento em que eu vou tentar chegar na gaveta do fundo e o que eu vou descobrir sobre o papai, se inscreve no Afonso Story agora. O próximo capítulo é onde o meu plano silencioso começa de verdade. Eu respirei fundo, apertei o envelope dentro da bolsa e falei para mim mesma, sem voz alta. Eu não machuco ninguém. Eu não invento nada. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. E, naquela noite, eu ia precisar dessas 3 regras como se fossem armadura. Porque a porta que me expulsou não era mais a porta de uma casa. Era a porta de um segredo. E eu estava prestes a forçar a fechadura. A noite chegou do jeito que noite perigosa chega. Sem anúncio. Sem barulho. Só com aquele peso no ar que faz a gente respirar mais curto. Eu fiquei sentada na garagem, ouvindo o som distante da rua e o som mais perto, que era minha própria cabeça trabalhando. Eu não tinha mais o luxo de chorar. Eu tinha que pensar como quem está segurando uma criança pela mão no meio de uma multidão. Eu olhei para o celular outra vez. Hoje à noite. Só isso. E, mesmo assim, parecia uma ordem. Se você está acompanhando o Afonso Story, se inscreve agora e comenta qual foi a pista mais assustadora até aqui. Eu quero ver se você percebeu o mesmo detalhe que eu percebi na ligação. Eu comecei pelo básico.
Pelo que ninguém pensa quando entra em pânico. Eu precisava de um plano que parecesse normal. Porque, no mundo real, a maldade sempre tenta transformar a vítima em exagerada, em louca, em confusa. E eu não ia dar esse presente para Daniel. Eu levantei e fui até Anselmo. Seu Anselmo, eu vou te pedir uma coisa e eu não quero te colocar em confusão. Ele dobrou o jornal devagar. O olhar dele não era curioso. Era atento. Diga, Dona Helena. Se alguém vier aqui perguntando de mim, o senhor não me viu. E se eu não voltar até de madrugada, por favor, liga para a polícia e diz que uma mulher sumiu depois de receber ameaça. Eu falei isso num tom calmo. Mas por dentro eu estava tremendo. Anselmo ficou em silêncio por 2 segundos. Depois só respondeu: "Tá certo." E aquele "tá certo" foi a primeira coisa que me deu um pouco de chão. Eu saí da garagem e fui para a rua com a bolsa colada no corpo. Eu não andava rápido. Eu andava como quem tem destino. Gente com destino não chama atenção. Gente correndo chama. Eu escolhi um lugar onde eu podia observar sem ser observada. Uma praça pequena, perto do prédio da Camila. Eu sentei num banco e fiquei olhando as janelas como quem espera alguém passar. E eu vi luz acender na sala. Vi sombra cruzar a cortina. Vi televisão ligada. E então eu vi Daniel. Ele saiu do prédio, falou com um homem no portão, riu, mexeu no celular e voltou. Era o mesmo Daniel de sempre. O Daniel que o bairro acha simpático. O Daniel que sabe cumprimentar do jeito certo. O Daniel que faz todo mundo acreditar. E isso, para mim, era um aviso. Ele estava confortável. E homem confortável com poder faz descuido. Se você gosta de histórias em que o vilão se acha intocável e por isso abre a própria queda, se inscreve no Afonso Story. Porque o que eu fiz nessa noite foi simples, mas mudou o jogo. Eu levantei e fui até o prédio. No caminho, eu ensaiei a minha máscara. Eu não ia entrar como mãe ferida. Eu ia entrar como mulher cansada querendo paz. Eu apertei o interfone e esperei. A voz dela saiu baixa. Quem é? Sou eu, Camila. Só eu. Eu não vim brigar. Eu só quero ver a Luísa 1 minuto. Eu prometo que eu vou embora. Silêncio. Eu ouvi um sussurro, como se ela estivesse com o telefone afastado da boca. Depois ouvi um som de passos e uma voz masculina, perto do microfone. O que ela quer aqui? A voz dele era doce. E isso me deu nojo. Eu respondi no meu tom mais neutro. Eu só quero ver a minha neta. Eu não vou entrar, se você não quiser. Outra pausa. E aí, como se ele estivesse fazendo um favor para a humanidade, o portão destravou. Pode subir. Mas rápido. Quando eu entrei no elevador, eu senti o coração bater na garganta. Eu olhei para o meu reflexo no espelho e falei comigo mesma, por dentro. Calma. Observa. Anota. As portas abriram no andar dela. O corredor estava limpo demais, silencioso demais. E aquele silêncio tinha um som. Som de medo. Camila abriu a porta só o suficiente para eu passar. O rosto dela estava duro, mas os olhos estavam diferentes. Os olhos estavam vivos demais, alertas demais. Ela não me abraçou. Não pediu desculpa. Só falou baixo. Entra. Daniel apareceu logo atrás, encostado na parede, braços cruzados, como se ele fosse o dono do ar daquele lugar. Ele sorriu. Dona Helena, a senhora resolveu voltar? Eu segurei a minha vontade de responder o que eu queria. Eu respirei e fiz o que ele menos esperava. Eu concordei com a cabeça. Eu só vim ver a Luísa. Ele abriu um sorriso maior, o sorriso de quem acha que venceu. Ela está no quarto. Vai lá. E foi aí que eu entendi a armadilha dele. Ele queria me colocar dentro da casa para depois dizer que eu invadi. Ele queria me fazer perder o controle, levantar a voz, deixar marca. Ele queria me transformar em prova contra mim. Eu passei por ele sem encostar. Eu fiz questão de manter distância. E enquanto eu caminhava até o quarto, eu olhei a sala. O sofá estava no mesmo lugar da foto. A mesa tinha um cinzeiro vazio, mesmo ele dizendo que não fumava. No canto, perto da estante,
Um objeto pequeno com luzinha. Uma câmera. Pequena. Discreta. Quase invisível. E eu senti um frio subir pelas costas. Se você já sacou que ele grava tudo, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Essa pista muda completamente o jeito de entender o que ele faz com as pessoas. Eu entrei no quarto da Luísa e a minha neta correu para mim como se o corpo dela soubesse que eu era Porto Seguro. Vovó. Eu abracei aquela menina com força e por um segundo eu quase esqueci o perigo. Quase. Luísa encostou a boca no meu ouvido e falou baixinho, como criança fala quando acha que adulto não entende. O Daniel falou que você é ruim. Eu congelei. Eu afastei um pouco, olhei nos olhos dela e falei com doçura, porque criança não merece carregar esse lixo. Você sabe quem eu sou, meu amor. Ela fez que sim. Mas os olhos dela ficaram confusos. Confusão em criança não aparece do nada. Alguém planta. Eu beijei a testa dela e falei: eu vou voltar logo. Eu saí do quarto com calma. Eu precisava de 2 minutos. Só 2. No corredor, eu vi a porta do guarda-roupa do quarto da Camila meio aberta. E a frase do bilhete voltou como ordem. Gaveta de fundo. Eu olhei para a sala. Daniel estava sentado, mexendo no celular, como se nada importasse. Camila estava em pé, perto da cozinha, quieta, como se não pudesse respirar. Eu não pedi permissão. Eu não anunciei. Eu só fui. Eu entrei no quarto, fechei a porta devagar e fui direto no guarda-roupa. Minhas mãos tremiam, mas eu não parei. A primeira gaveta tinha roupa. A segunda, mais roupa. A terceira, uma caixa com coisas antigas da Luísa. Eu puxei a gaveta do fundo. E senti. Ela não era pesada como deveria. O fundo estava falso. Eu passei a unha numa fresta e o pedaço levantou um pouco. Meu coração disparou. Eu tirei com cuidado e vi um envelope fino, escondido ali. E junto com ele, uma pasta pequena com papéis dobrados. Eu não li tudo ali. Eu não tinha tempo. Eu enfiei o envelope na bolsa e peguei a pasta. E foi nesse exato momento que eu ouvi a voz do Daniel do lado de fora do quarto. Mãe e filha conversando no quarto. O tom dele era brincadeira. Mas a frase não era. Eu fiquei imóvel. Eu ouvi passos se aproximando. E eu senti que, se ele entrasse e me pegasse ali, a história mudava de rumo na hora. Eu não teria mais discussão. Eu teria acusação. Eu teria grito. E eu teria uma câmera gravando tudo. Se você está prendendo a respiração comigo, se inscreve no Afonso Story. Porque o que eu fiz em seguida foi a única saída que não me destruía. Eu olhei ao redor e vi a única coisa que podia me salvar. A cama. Eu deslizei a pasta para dentro da bolsa, fechei a gaveta do jeito mais parecido possível com o normal, e sentei na beira da cama como se eu estivesse só esperando. A porta abriu. Daniel entrou com aquele sorriso de sempre. O sorriso social. Procurando o quê, Dona Helena? Eu levantei os olhos para ele e falei no tom mais calmo que eu consegui. Eu estava só pegando um lenço. Eu chorei hoje. Ele me olhou por 2 segundos. E eu senti que ele estava calculando. Ele deu um passo, como quem vai chegar perto. E aí eu vi a mão dele ir na direção do bolso, onde o celular estava. Ele ia gravar. Ele ia me provocar. Ele queria um tropeço meu. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, Camila apareceu na porta. Mãe, vem. A Luísa quer te dar uma coisa. Daniel virou o rosto para ela com um olhar rápido, duro, que ele tentou esconder. Mas eu vi. Eu vi o controle vazando. Eu passei por ele sem encostar, de novo. Eu fui até a Luísa. Ela me entregou um desenho amassado. Era eu, ela, e um sol enorme em cima. Eu segurei aquele desenho como se fosse escudo. E eu falei, olhando para Camila, sem dizer com a boca, só com os olhos. Eu entendi. Eu saí do apartamento sem pressa. Daniel me acompanhou até a porta com educação de fachada. Boa noite, Dona Helena. Eu respondi. Boa noite. O elevador fechou. E quando eu desci, meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem única. Você pegou algo que não é seu.
Eu senti o sangue gelar. Porque aquilo queria dizer uma coisa só. Ele sabia. E ele estava perto demais. Se você quer ver o que tinha dentro daquele envelope que eu tirei da gaveta, e porque essa mensagem foi o começo da perseguição de verdade, se inscreve no Afonso Story. O próximo capítulo é quando meu plano silencioso vira necessidade. Eu guardei o celular. Saí do prédio. E no vidro da portaria, de novo, eu vi um reflexo que não devia estar ali. Uma sombra parada. Esperando eu dar o próximo passo. E eu dei. Mas eu juro que, naquele instante, eu senti que o tempo tinha acabado. E que agora era ele quem ia jogar. Você pegou algo que não é seu. A mensagem apareceu na tela antes mesmo de eu conseguir soltar o ar. Eu estava do lado de fora do prédio, com a bolsa colada no corpo, e aquela sombra no vidro da portaria ainda parecia grudada na minha visão. Eu não vi o rosto. Eu não vi o corpo inteiro. Eu só vi presença. Daquelas que não precisam se mostrar para mandar um recado. Se você está no Afonso Story agora, comenta de onde você está assistindo, cidade e país, e continua comigo porque eu vou te mostrar como eu percebi que ele não estava só me ameaçando. Ele estava me guiando como se eu fosse peça no tabuleiro dele. Eu caminhei sem correr. Eu sei que parece loucura, mas correr é admitir medo. E homem como Daniel se alimenta de duas coisas: desespero e escândalo. Eu não ia dar nenhum dos dois. Eu fui direto para a garagem. Anselmo levantou a cabeça no instante em que eu entrei, como se ele também tivesse ouvido um som que não existia. Deu tudo certo? Eu menti com os olhos, porque às vezes a gente precisa proteger quem ajuda sem entender o tamanho do perigo. Deu. Eu só preciso ficar um pouco aqui. Ele fez que sim com a cabeça, do jeito simples. E eu senti uma gratidão que eu nem sabia que cabia dentro de mim. Eu sentei no canto, tirei a pasta e o envelope fino que eu peguei da gaveta do fundo. Eu não abri tudo no apartamento por um motivo. Lá tinha câmera. Lá tinha armadilha. Lá tinha um homem que provoca para você virar vilã. Aqui, eu tinha tempo. Eu abri o envelope fino primeiro. Dentro, tinha uma folha dobrada e um cartão pequeno com números anotados. Eu não vou dizer os números. O que importa é o título em cima da folha. Procuração. Meu estômago afundou. A assinatura parecia do meu marido. Mas tinha algo errado. Não era uma certeza de perito. Era um arrepio de esposa. Um detalhe que não combina. Meu marido sempre assinava com um traço final, como se fechasse a palavra com firmeza. Aquele traço não estava ali. E a data me deu um choque. Era de poucos dias antes da morte. Se você está sentindo esse frio na nuca comigo, se inscreve no Afonso Story. Porque essa é a parte em que a história deixa de ser briga de família e vira outra coisa. E eu quero você comigo até o fim. Eu abri a pasta. Tinha cópias de documentos, recibos, uma carta do banco e um papel dobrado com anotações à mão. A letra não era da Camila. Era de Daniel. Eu reconheci porque ele tem um jeito irritante de escrever letras retas, como se estivesse sempre tentando parecer correto. Na folha, ele tinha escrito uma lista. Nomes. Datas. E do lado, a mesma palavra repetida em alguns. Conflito. Eu passei os olhos e senti as mãos ficarem geladas. Tinha nome de mulher que eu não conhecia. Tinha nome de idosa. E em 2 lugares, o endereço do prédio da Camila aparecia. Ali eu entendi porque o homem da camisa azul falou o que falou. Ela não foi a primeira. Camila era só a próxima da sequência. O meu corpo inteiro ficou quente de raiva, mas a minha cabeça ficou fria. Porque raiva sem direção derruba a gente. Eu precisava transformar aquilo em prova. Prova é o único idioma que predador respeita. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem. Não tente ser esperta. Eu sei onde a menina dorme. Eu juro que eu senti vontade de gritar. Mas eu respirei. Eu olhei para a parede e repeti minhas regras como se fossem degraus. Eu não machuco ninguém. Eu não invento história. Eu protejo a Luísa. E aí eu fiz a primeira coisa certa daquela noite. Eu não respondi. Porque responder era confirmar que ele me controlava. Eu levantei e fui até Anselmo com a bolsa na mão. Seu Anselmo, eu preciso guardar uma coisa aqui.
Mas não é dinheiro. É papel. Se alguém vier atrás de mim, eu quero que o senhor só entregue se eu voltar pessoalmente. Ele me olhou por um segundo. Sério. Entendi. Eu tirei 2 folhas da pasta e dobrei de um jeito específico. Eu aprendi isso com a vida. Dobrar de um jeito único é uma marca. Se alguém abrir e tentar devolver, eu sei. Eu entreguei para ele. Naquele instante, eu senti uma pontinha de alívio. Pequena, mas real. Se você gosta de histórias em que a vítima para de reagir e começa a construir um caminho, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente não vive de grito. A gente vive de prova. E comenta se você teria guardado esses papéis ou teria ido direto para a polícia. Eu voltei para o canto e fiz outra coisa. Eu tirei foto das páginas mais importantes com o meu celular. Fotos rápidas. Sem flash. Ângulo firme. Eu queria cópia digital, porque papel some. E eu já tinha visto papel sumir na minha vida. Enquanto eu fotografava, uma lembrança voltou como faca. A pasta de documentos que sumiu depois da morte do meu marido. Eu tinha aceitado a explicação mais fácil. Eu disse para mim mesma que eu devia ter perdido. Que alguém deve ter mexido no armário sem querer. Que dor causa confusão. Mentira. Dor não faz documento evaporar. Gente faz. Meu celular vibrou outra vez. Uma chamada agora. Sem nome. Igual antes. Eu não atendi. E foi aí que veio a mensagem que me fez parar. Você acha que a Camila está com você? Ela não está. Ela está comigo. E ela vai provar. Eu li e senti o corpo inteiro endurecer. Provar. Provar como? Provar para quem? Na minha cabeça, a resposta veio com clareza triste. Ele ia forçar a minha filha a me atacar em público de novo. Ele ia tentar quebrar o único laço que ainda podia me manter viva por dentro. E aí eu entendi a intenção daquela expulsão. Ele queria me isolar. Porque a avó isolada não tem testemunha. Não tem apoio. Não tem para quem correr. Se essa parte te deu raiva de verdade, se inscreve no Afonso Story. E escreve nos comentários qual foi o momento em que você sentiu que Daniel não era só um namorado ruim, mas alguém perigoso de verdade. Eu leio tudo. Eu respirei, peguei a bolsa e fui para um lugar onde eu podia pensar com mais clareza. O banheiro do prédio. Eu lavei o rosto, me olhei no espelho e falei baixinho, só para mim. Você não vai me enlouquecer. E foi ali, naquele espelho, que eu notei um detalhe que eu tinha ignorado a noite inteira. No meu ombro, perto da alça da bolsa, tinha um fiapo de fita adesiva. Como se alguém tivesse colado alguma coisa e arrancado. E aquilo não estava ali antes. Eu tirei o fiapo com cuidado e olhei melhor. Tinha poeira diferente. Poeira de carpete, não de garagem. Eu senti a boca secar. Ele encostou em mim. Ou alguém dele encostou. Não para roubar. Para marcar. Para saber por onde eu fui. Para deixar recado invisível. Eu senti um nojo subir pela garganta. E eu entendi que eu precisava fazer 2 coisas rápido. Primeiro, garantir que a Luísa não ficaria sozinha em nenhum momento. Segundo, achar o homem da camisa azul. Porque ele sabia mais do que me contou. Eu voltei para a garagem, peguei o celular e abri a foto que eu tinha do recorte do jornal. Eu ampliei. Olhei de novo. E reparei num detalhe pequeno que eu não tinha visto antes. No canto do recorte, tinha um carimbo quase apagado, como de arquivo. E perto do carimbo, um nome de instituição. Não era jornal comum. Era recorte guardado em lugar oficial. Meu peito apertou. Daniel colecionava casos como quem coleciona troféu. Se você percebeu essa pista comigo, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Porque é exatamente esse tipo de detalhe pequeno que derruba gente grande. Eu guardei tudo, ajeitei a bolsa e voltei até Anselmo. Seu Anselmo, se alguém me ligar dizendo que eu roubei alguma coisa, o senhor não confirma nada. O senhor só diz que eu dormi aqui ontem e que eu saí cedo. Só isso. Ele fez que sim. E quando eu ia me afastar, ele falou algo que me gelou. Dona Helena, um rapaz veio aqui hoje perguntando se a senhora tinha passado por aqui. Eu parei. Como ele era? Anselmo franziu a testa. Comum.
Camisa clara. Educado. Mas o olho dele não era educado. Eu engoli seco. Comum. Normal demais. Igual o homem de camisa azul. Igual Daniel. Eu senti a garganta fechar. E o senhor disse o quê? Que eu não sabia. Eu fechei os olhos por um segundo e agradeci em silêncio. Porque eu tinha acabado de confirmar o que eu mais temia. Ele já estava procurando. E quando o homem assim começa a procurar, é porque o tempo do jogo está acabando. Eu voltei para o canto, sentei, e abri a galeria do meu celular com as fotos dos documentos. Eu encarei aquelas imagens como quem encara mapa de fuga. E eu fiz a pergunta mais perigosa que existe. Como eu derrubo alguém que todo mundo acha perfeito? A resposta veio devagar, mas veio. Com prova. Com calma. E fazendo ele escolher o erro. Eu levantei. Eu ia sair dali e fazer a primeira ligação certa. Não para ele. Para quem podia me dar contexto. O homem da camisa azul. E, no fundo, eu já sabia. O próximo capítulo não ia ser sobre eu sobreviver. Ia ser sobre eu caçar a verdade antes que ela me caçasse. Se você quer continuar comigo e ver como eu encontro o homem da camisa azul e o que ele revela sobre as outras mulheres, se inscreve no Afonso Story. Aqui, a verdade não grita. Ela aparece. Eu passei a noite com uma certeza grudada em mim. O homem de camisa azul não apareceu por acaso. Ele sabia demais para ser só mensageiro. E se ele sabia demais, então havia duas possibilidades. Ou ele era aliado, ou ele era parte do mesmo jogo. E eu precisava descobrir qual das duas, sem me entregar. Eu saí da garagem cedo, antes do sol esquentar a rua. Eu aprendi que o começo do dia é quando as pessoas ainda estão distraídas com a própria rotina. É quando o predador acha que você está dormindo. Eu não estava. Se você está comigo no Afonso Story, comenta de onde você está assistindo e se inscreve agora. Porque o encontro que eu tive em seguida não foi em igreja nem em delegacia. Foi num lugar onde a verdade aparece do jeito mais feio e mais real. Eu não tinha número dele. Eu não tinha nome. Eu só tinha a memória do jeito como ele entrou na igreja, do jeito como ele olhou direto para mim, e do jeito como ele deixou o envelope como quem deixa uma chave cair. Então eu fiz o que eu podia fazer sem levantar suspeita. Eu voltei à igreja. Não por fé naquela hora. Por observação. Eu sentei no último banco de novo, no mesmo lugar. A mesma posição. As mãos juntas como se eu estivesse rezando. Na verdade eu estava ouvindo. Olhando. Sentindo o clima do lugar. Minutos passaram e nada. Eu quase levantei para ir embora quando uma senhora acendeu uma vela perto da entrada e falou com outra, baixinho. Ele veio ontem. Eu fingi que não ouvi. Mas ouvi. Ela continuou. Um moço de camisa azul. Sempre vem cedo, fica pouco, e sai como se estivesse com pressa. Sempre. Sempre é palavra que entrega padrão. Eu levantei devagar e fui até perto do corredor, como quem vai colocar uma vela também. Eu olhei para o mural de avisos da igreja. Avisos de missa, aviso de cesta básica, aviso de doação. E no canto, um papel pequeno, com letra de caneta. Grupo de apoio às famílias. Encontros às terças. A terça. Eu contei os dias na minha cabeça. Eu não tinha tempo para esperar uma semana. Mas eu também não podia ir bater em porta errada. Eu saí da igreja e fui para o lado de fora, onde tem aquela sombra gostosa de árvore que engana a gente, faz parecer que a vida está normal. Foi ali que eu vi. Do outro lado da rua, perto de um ponto de ônibus, um homem de camisa azul. Não exatamente igual ao de ontem. Mas era azul. E ele estava parado demais para quem espera ônibus. Ele olhava para a igreja como se medisse entrada e saída. Eu não atravessei direto. Eu fiz uma curva. Passei por trás de um carro estacionado, parei perto de uma banca, comprei uma água, e voltei olhando para os reflexos, não para ele. Quando eu cheguei mais perto, ele virou o rosto. E eu reconheci os olhos. Olhos de quem já viu coisa demais. Eu parei a 2 metros e falei baixo, com respeito e firmeza. Você disse que ela não foi a primeira. Ele não se assustou. Isso foi a primeira resposta. Ele só perguntou. Você veio sozinha?
Eu não respondi de imediato. Eu só ergui a mão com o celular na altura do peito e mostrei a tela apagada. Eu não sou burra. Eu não vim para ser levada para canto nenhum. Ele olhou em volta. Então anda. Ele caminhou sem olhar para trás, e eu segui a uma distância segura. Ele me levou até uma rua lateral, onde tinha um café simples com mesas na calçada. Lugar público. Isso me agradou. Predador odeia lugar público quando não controla o roteiro. A gente sentou. Ele não pediu café. Só ficou com as mãos juntas, como se estivesse segurando a própria paciência. Você pegou o que estava na gaveta? Ele perguntou isso como se fosse teste. Eu assenti. Peguei. E ele já sabe. Ele soltou o ar pela boca, devagar. Claro que sabe. Quem é você? Eu perguntei. Ele olhou para mim como se escolhesse palavras. Meu nome não importa. O que importa é que eu já vi esse filme antes. Com quem? Ele puxou do bolso uma foto dobrada. Não era a foto que eu tinha. Era outra. Uma mulher idosa, sorrindo, com sacola de feira. Ela se chamava Marlene. Morava no mesmo prédio. Mesma história. Briga. Desentendimento. Vizinhos dizendo que era drama. E depois silêncio. Eu senti o estômago revirar. E o Daniel? Eu perguntei, tentando manter a voz estável. Ele não disse o nome. Mas não precisou. Ele estava lá. Não como réu. Como apoio. Como namorado de alguém. Como bom moço. Eu apertei a garrafa de água com força. Então é isso que ele faz? O homem de camisa azul inclinou um pouco para frente. Ele escolhe uma casa. Escolhe uma mulher que confia. Isola. Faz o prédio acreditar que é conflito familiar. E quando a pessoa some, todo mundo diz que foi coisa da idade ou coisa da cabeça. Ponto. Eu senti raiva subir como febre. Se você está com raiva agora, se inscreve no Afonso Story. Porque essa é a parte em que a gente para de perguntar por que ninguém ajudou e começa a entender como o vilão faz todo mundo virar cúmplice sem perceber. Eu respirei fundo. E por que você se meteu nisso? Ele demorou um segundo. Porque Marlene era minha tia. A palavra tia bateu em mim. Não pela relação. Pela dor. Eu entendi o tom. E por que você não conseguiu antes? Ele não desviou o olhar. Porque eu fui atrás de prova. E prova some quando a gente demora. Eu tirei o celular da bolsa e mostrei as fotos dos documentos. Procuração. Lista. Anotações. Carimbo no recorte. Eu não falei tudo. Eu mostrei o suficiente para ele entender que eu não estava ali para conversa vazia. Ele olhou para as imagens e o maxilar dele travou. Isso é novo. E perigoso. Eu completei. Ele assentiu. Ele não deixa isso solto. Se isso saiu da casa, ele vai vir atrás. Eu segurei a bolsa mais forte. Ele ameaçou a minha neta. O homem de camisa azul mudou o rosto. Endureceu. Então você tem duas prioridades. Ele levantou um dedo. Primeira. Proteger a criança. Levantou o outro. Segunda. Tirar sua filha do alcance dele. Eu senti o peito apertar. Eu não consigo entrar e tirar. Ele controla tudo. Ele olhou nos meus olhos. Você não vai tirar com força. Você vai tirar com roteiro. Roteiro. A palavra fez sentido. Daniel vivia de roteiro. De cena. De narrativa. Eu perguntei, devagar, qual é a fraqueza dele? O homem de camisa azul ficou quieto por um instante, como quem revisita um trauma. Depois falou. Imagem. Ele bateu o dedo na mesa, uma vez. Ele precisa ser o bom. Ele precisa ser o correto. Ele precisa ser a vítima quando alguém enfrenta ele. Eu senti uma clareza surgir. Imagem. Então a queda dele tinha que ser pública. Mas não pública de gritaria. Pública de prova. Eu inclinei para frente. Você tem mais vítimas? Ele assentiu. Tenho recortes. Tenho relatos.
Tem um nome de investigador que não compra história fácil. Mas eu preciso de uma coisa que eu nunca consegui. Qual? Ele olhou para mim. Uma gravação dele. Eu fiquei em silêncio. Eu lembrei da câmera na sala. Eu lembrei do jeito como ele ia puxar o celular quando entrou no quarto. Eu lembrei da frase que ele escreveu no papel. Conflito. Ele planejava. Ele registrava. Ele colecionava. E aí eu senti um arrepio. Se ele grava tudo, então ele também guarda. E se ele guarda, então existe um lugar. Um lugar onde ele acha que ninguém mexe. Eu falei baixo. Ele tem câmera na sala. O homem de camisa azul ergueu a sobrancelha. Você viu? Vi. Então ele já tem registro seu dentro da casa. Eu assenti. Por isso eu não gritei. Eu não dei material para ele. O homem de camisa azul me olhou com respeito pela primeira vez. Você entendeu rápido. Eu não respondi. Eu só pensei na Luísa. Pensei na frase. Nunca sozinha. Eu perguntei a coisa que me queimava. Como eu faço para ver a minha filha sem ele ouvir? Ele colocou o braço na mesa, aproximou a voz. Você não fala com ela. Você entrega um recado que só ela entende. Eu engoli seco. Um código. Ele assentiu. Como jasmim e inverno. Só que mais íntimo. Algo de vocês duas. Eu pensei no desenho da Luísa. Pensei numa frase da infância da Camila. Pensei num apelido que só eu usava. E aí eu entendi. A Camila já tinha usado isso comigo. O bilhete. O jeito dela de sublinhar palavras. O tremor na letra. Eu já tinha a linguagem. Eu só precisava mandar uma mensagem que o Daniel não pudesse interpretar. E ao mesmo tempo, eu precisava preparar o palco para o erro dele. O homem de camisa azul se levantou. Eu não posso andar com você. Mas eu posso te dizer onde você consegue fazer ele falar. Onde? Ele olhou para a igreja, depois para a rua. No lugar que ele mais gosta de parecer santo. Eu senti o coração bater. A igreja. Eu olhei para ele. Ele frequenta aqui? Ele assentiu. Ele gosta de ser visto ajudando. Entregando cesta. Carregando cadeira. Ele gosta que as pessoas digam que homem bom ponto. Eu fechei os olhos por um segundo. Claro. O vilão com máscara religiosa. O tipo de coisa que a gente só entende quando já apanhou. Se você já viu gente usando bondade de vitrine para fazer mal por trás, se inscreve no Afonso Story. E comenta se você acha que esse tipo de pessoa é mais perigosa do que a que já parece ruim desde o começo. Eu abri os olhos. Então eu vou usar isso. Ele assentiu. E outra coisa. Você não pode guardar tudo com você. Eu sei. Ele me passou um papel pequeno com um endereço e um horário. Vai nesse lugar. É um escritório simples. Pergunta por Jairo. Diz que veio por causa de Marlene. Ele vai te ouvir. Eu peguei o papel. E se isso for armadilha? Ele olhou direto. Se fosse armadilha, você já teria desaparecido ontem. Eu fiquei com a garganta seca. Ele se levantou, colocou a cadeira no lugar, e antes de ir embora disse uma coisa que me atingiu forte. Helena, ele vai tentar te colocar contra sua filha de novo. Eu engoli seco. Eu sei. E quando ele tentar, não responde com emoção. Responde com prova. Eu fiquei olhando ele se afastar, misturado de medo e esperança. Eu levantei também e fui embora por outro caminho, fazendo curvas, passando em frente a vitrines para ver reflexo, como quem aprendeu a desconfiar do próprio silêncio. No caminho, meu celular vibrou. Mensagem desconhecida. Você está conversando com gente demais. Eu senti o sangue gelar. Eu nem tinha falado o nome dele, nem o meu nome. E mesmo assim, ele sabia. Se você percebeu o que isso significa, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Porque essa mensagem prova uma coisa que muda o jogo inteiro. Eu guardei o celular, respirei fundo e repeti, por dentro. Calma. Prova. Proteção. E aí eu dei o passo mais difícil. Eu ia mandar um recado para Camila.
Um recado que o Daniel ia ler, mas que só a minha filha ia entender. E se ela entendesse, ela ia ter que escolher. E eu já sabia. Quando mãe e filha escolhem a verdade, alguém sempre perde a máscara. E eu estava pronta para ver essa máscara cair. Você está conversando com gente demais. Eu li a mensagem 2 vezes, como se a segunda leitura fosse me dar um detalhe escondido. Mas não tinha detalhe. Era só um aviso. Seco. Direto. E o pior não era a frase. O pior era o que ela provava. Ele tinha olhos onde eu não via. Eu guardei o celular e continuei andando como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava refazendo cada passo. O café. A rua lateral. A mesa na calçada. A igreja ao fundo. Eu e o homem de camisa azul falando baixo, escolhendo palavras. E mesmo assim ele soube. Se você está no Afonso Story, comenta agora de onde você está assistindo. E me diz uma coisa, você acha que ele tem alguém vigiando o prédio, ou acha que ele tem alguém vigiando a Camila por dentro da casa? Eu parei em frente a uma vitrine e usei o vidro como espelho. Não vi ninguém colado em mim. Só gente andando, gente vivendo, gente que não tinha ideia do que estava acontecendo do outro lado de uma porta. Foi ali que eu entendi uma verdade feia. Quando o perigo é doméstico, ele se mistura com a rotina. E é por isso que ele vence tanto. Eu respirei fundo e fiz o que eu tinha prometido a mim mesma. Eu não ia reagir com emoção. Eu ia agir com prova. O homem de camisa azul tinha dito que eu precisava mandar um recado para Camila que o Daniel ia ler, mas que só ela ia entender. Um código íntimo. Algo que a gente compartilha sem perceber. Eu pensei em apelidos, em frases antigas, em lembranças. E uma imagem voltou com força. Quando Camila era pequena e tinha medo de dormir, ela batia 2 vezes na parede do quarto e dizia baixinho: "Mãe, luz acesa." Era nosso sinal. Eu ia lá, abria a porta só um pouco e deixava a luz do corredor entrar. Nem forte, nem fraca. Só o suficiente para ela respirar. Era isso. Luz. Eu desbloqueei o celular e escrevi uma mensagem curta, simples demais para chamar a atenção de quem procura drama. Camila, eu peguei o desenho da Luísa. Vou guardar com carinho. Se você lembrar do nosso luz acesa, você sabe o que fazer. Amanhã, 10h30, banca da esquina da Rua do Mercado. Só 1 minuto. Eu vou estar com uma blusa clara. Não responde aqui. Eu o reli. Estava perfeito para ele. Para Daniel, parecia saudade de mãe velha. Para Camila, era ordem. Se você percebeu porque eu falei blusa clara e só 1 minuto, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Tem um motivo bem específico nessa frase, e ele salva vidas. Eu enviei. E foi como se eu tivesse jogado uma pedra num lago parado. O silêncio pareceu ficar mais pesado. 30 segundos depois, meu celular vibrou. Não era número desconhecido. Era Camila. Só que a mensagem não era dela. Eu senti isso antes de entender. Palavras muito certinhas, muito limpas, sem o jeito dela. Pare de criar confusão. Você já passou dos limites. Eu fechei os olhos por um segundo. Daniel leu. Daniel escreveu. Ele queria me puxar para a briga. Eu não respondi. O meu silêncio foi o meu primeiro golpe. Eu guardei o celular e segui para o endereço que o homem de camisa azul tinha me dado. Um escritório simples. Porta de vidro com película. Placa discreta. Daquelas que ninguém nota se não estiver procurando. Eu subi um lance de escada e bati. Uma voz masculina respondeu de dentro. Pode entrar. Eu entrei e vi um homem de 40 e poucos anos, camisa social sem luxo, olhos atentos de quem já ouviu muita mentira e aprendeu a reconhecer a verdade pelo que ela evita dizer. Jairo. Ele assentiu. Quem pergunta? Eu senti a garganta seca, mas fui firme. Eu vim por causa da Marlene. E por causa do prédio da Rua do Mercado. O rosto dele mudou. Não foi susto. Foi peso. Como se um assunto antigo tivesse voltado a respirar. Ele apontou para uma cadeira. Senta. E fala devagar. Eu sentei e tirei o celular, mostrando as fotos dos documentos. Procuração. Anotações. Lista.
Carimbo. Eu não entreguei papel físico. Eu aprendi a lição. Jairo olhou para a tela como quem lê sentença. E quando chegou na parte da assinatura, ele aproximou o rosto, analisou com calma. Isso aqui tem cara de papel feito para confundir. Eu engoli seco. Então eu não estou louca. Ele levantou os olhos. Louca é o que eles querem que você pareça. A frase dele me deu um tipo de alívio que eu não sabia que existia. Não era alegria. Era confirmação. Era chão. Jairo se levantou, foi até um armário e tirou uma pasta antiga. Ele abriu na minha frente. Tinha recortes. Tinha relatos. Tinha nomes. E tinha uma foto que me paralisou. Daniel, em um evento do condomínio, sorrindo com uma sacola de doação na mão. Ao lado, uma senhora idosa. E no verso da foto, uma anotação. Ela disse que ele era um anjo. Eu senti o estômago embrulhar. Jairo falou baixo. Ele faz isso. Ele se apresenta como solução. Vira confiança. Depois vira dono. Eu apertei os dedos um no outro. E por que ninguém fez nada? Jairo respirou devagar. Porque tudo vira desentendimento familiar. E porque quando uma mulher mais velha fala, o mundo trata como exagero, principalmente se o homem tem boa imagem. Eu lembrei da vizinha no portão. Lembrei da risada do Daniel. Lembrei da frase alta da Camila. E pela primeira vez eu vi a cena com outro olhar. Não foi só humilhação. Foi teatro. Um teatro montado para convencer o prédio inteiro de que eu era o problema. Se você já viveu algo assim, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente dá nome para essas estratégias, porque quando você dá nome, você para de se culpar. Jairo encostou a pasta na mesa. Você disse que tem uma neta. Tenho. Luísa. Ele citou a menina. Eu assenti. Ele ameaçou. Jairo ficou sério. Então o seu caso virou prioridade. Porque a ameaça com criança é escalada. Ele não faz isso quando está confortável. Ele faz isso quando está perdendo o controle. Perdendo o controle. A palavra acendeu uma luz dentro de mim. Então eu estava perto da fraqueza dele. Jairo pegou um bloco e escreveu duas coisas. Primeiro, você vai registrar formalmente essas ameaças, mesmo que pareça que ninguém vai fazer nada. Registro cria trilha. Ele escreveu a segunda. Segundo, você vai parar de andar previsível. Eu soltei o ar pela boca. Ele já sabe onde eu vou. Jairo apontou para mim com a caneta. Então você vai fazer ele achar que sabe. Você vai alimentar um caminho falso. E no caminho real, você guarda a prova e protege a criança. Caminho falso. Era isso que eu precisava. Eu levantei e agradeci. Jairo me deu um papel com contato de alguém que podia orientar juridicamente sem fazer barulho. E antes de eu sair, ele falou uma coisa que me fez tremer. Tem mais uma coincidência. Qual? 2 mulheres desse prédio perderam documentos antes de passarem mal. 2. Eu engoli seco. Documentos. Meu marido. A pasta. Tudo batia no mesmo lugar. Eu saí do escritório e fui para a rua com a cabeça em chamas, mas com o coração mais firme. Eu não tinha certeza de tudo. Ainda não. Mas eu tinha direção. Eu olhei a hora. Amanhã, 10h30. A banca da esquina da rua do mercado. E eu sabia que aquilo podia ser a minha única chance de falar com Camila sem Daniel por perto. Ou podia ser a armadilha dele para me pegar. Eu voltei para a garagem e encontrei Anselmo com o mesmo jornal de sempre, como se o mundo insistisse em fingir normalidade. Eu sentei e esperei o celular vibrar. Ele vibrou. Mensagem de Camila. Dessa vez, curta. E com o jeito dela. Luz acesa. Eu senti uma coisa quebrar dentro de mim. Uma coisa boa e triste ao mesmo tempo. Porque ela entendeu. Ela estava comigo. Ela estava viva o suficiente para responder. Só que a mensagem veio com outra logo em seguida, enviada do mesmo número, rápida demais, fria demais. Para com isso. Último aviso. Eu fechei os olhos.
Ele estava com o celular dela na mão. Ele alternava. Ele estava ali, dentro da conversa, como se fosse dono até das palavras dela. E aí eu percebi o que ele ia fazer. Ele ia usar a Camila como isca amanhã. Ou ele ia usar a Camila como arma contra mim. Eu olhei para Anselmo e falei com calma, mas por dentro eu estava gritando. Seu Anselmo, amanhã de manhã, se eu te ligar e falar chuva, o senhor chama a polícia. Sem perguntar nada. Ele me olhou e assentiu. Tá certo. Eu peguei meu celular e apaguei algumas coisas. Não por medo de prova, mas por medo de ele me tomar o aparelho e usar contra mim. Eu mantive o essencial salvo em lugar seguro. E naquela noite, antes de eu tentar dormir, meu celular vibrou pela última vez. Uma mensagem desconhecida. Banca da esquina. Eu vou estar lá. E você vai perder. Eu li e senti um frio subir. Ele sabia. Ele sabia do encontro. Ele sabia do código. Ou ele estava lendo o que não devia. Eu fechei o celular devagar. E eu entendi que o dia seguinte não era só um encontro. Era um teste. Se eu errasse, eu perdia a Camila. Se eu errasse, eu perdia a Luísa. E se eu acertasse, eu ia fazer Daniel mostrar o que ele sempre escondeu. A cara real. Se você quer ver o que acontece na banca, se inscreve no Afonso Story. Porque o capítulo 8 começa com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar que me disse, sem palavra nenhuma. Ele já estava ali. Eu cheguei na banca da esquina da Rua do Mercado antes das 10h30. Não porque eu estava ansiosa. Porque eu precisava ver o cenário antes da peça começar. Banca de jornal tem uma vantagem. Ninguém presta atenção em quem está parado ali. Todo mundo olha para a revista, para a manchete, para o troco. E eu precisava ser invisível. Eu sentei num banco a poucos metros, com a bolsa no colo, o celular no modo silencioso, e os olhos trabalhando como se fossem câmera. Um senhor comprava palavras cruzadas. Uma moça olhava a capa de revista. O jornaleiro conversava com alguém sobre futebol. Vida normal. Vida normal demais. E aí eu vi o primeiro sinal. Um carro parado do outro lado da rua por tempo demais. Vidro escuro. Motor ligado. Ninguém descia. Eu engoli seco. Ele estava ali. Se você está no Afonso Story, comenta de onde você está assistindo agora, cidade e país, e continua comigo porque o que eu vi em seguida foi a prova de que eu não estava encontrando minha filha. Eu estava entrando numa armadilha montada para me quebrar. Eu olhei para o relógio. 10h29. Eu respirei e repeti minhas regras por dentro. Eu não machuco ninguém. Eu não invento nada. Eu protejo a Luísa. 10h30. Eu vi Camila. Ela veio andando devagar, com o olhar baixo, como quem tenta parecer normal. Ela estava de blusa clara, exatamente como eu pedi no recado. Só que o jeito dela não era de quem veio por escolha. Era de quem veio por ordem. Ela não olhou para os lados como quem procura. Ela olhou para frente como quem segue linha. E atrás dela, a uma distância calculada, vinha Daniel. Camisa bem passada. Postura tranquila. Sorriso de homem correto. O mesmo sorriso que engana prédio inteiro. Eu senti uma raiva quente subir, mas eu segurei. Porque eu entendi na hora. Ele trouxe a Camila para me provocar. Ele trouxe a Camila para me fazer reagir. Ele trouxe a Camila para me pintar como ameaça em público. Eu levantei devagar e caminhei até a banca. Camila parou na minha frente. O rosto dela parecia duro, mas os olhos dela estavam gritando. Oi, mãe. A voz saiu baixa. Daniel chegou logo depois, como se tivesse acabado de aparecer por acaso. Como se ele não tivesse seguido cada passo. Dona Helena, que coincidência. A senhora está melhor. Ele falou isso alto o suficiente para o jornaleiro ouvir. Alto o suficiente para virar cena. Eu olhei para ele e respondi no tom mais simples que existe. Estou. Ele sorriu. Que bom. A Camila ficou preocupada com a senhora. Camila não mexeu um músculo. Só engoliu seco. E eu percebi que ela estava com o celular na mão, mas segurava como se tivesse medo do aparelho. Ele estava controlando até isso. Se você já percebeu qual é o teatro dele,
Se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente aprende a reconhecer quando alguém está tentando transformar você em personagem do roteiro deles. Eu não discuti. Eu não perguntei nada que pudesse virar briga. Eu fiz o oposto. Eu peguei o desenho amassado da Luísa, aquele que ela tinha me dado, e coloquei em cima da banca, do lado das revistas. O desenho dela. Camila olhou para o papel e os olhos dela umedeceram. Um segundo só. Um segundo de verdade. Daniel acompanhou com o canto do olho e o sorriso dele ficou mais apertado. Quase imperceptível. Eu falei baixo, como quem fala de coisa boba. Ela desenhou um sol grande. Camila respondeu, tão baixo que só eu ouvi. Ela está com medo. Daniel deu um passo. Do que vocês estão falando? Eu levantei o olhar e respondi sem tremer. De criança. De escola. De desenho. Ele riu, como se eu fosse inofensiva. Ah, claro. E foi aí que eu fiz a minha primeira manobra. Eu não vim ali para salvar a Camila na força. Eu vim ali para arrancar uma prova e abrir uma saída. Eu olhei para Camila e disse a frase que só ela entenderia. Luz acesa não é para sempre. Só até passar o medo. Camila piscou 2 vezes. 2. Rápido. Era o nosso sim. E então ela fez algo que me cortou por dentro. Ela colocou a mão no bolso e deixou cair, sem olhar, uma coisa pequena no chão, perto do meu pé. Uma chave. Pequena. Com um chaveiro simples. O coração quase saiu pela boca, mas eu não demonstrei. Eu deixei a chave no chão por um segundo, como se eu não tivesse visto. Daniel virou o rosto para o carro parado do outro lado da rua, como se checasse alguém. Eu entendi o recado. Ele tinha gente ali. Ou pelo menos ele queria que eu acreditasse que tinha. Eu abaixei devagar, como quem amarra o sapato, e peguei a chave junto com o desenho, tudo no mesmo movimento. Para quem olhasse de longe, parecia só um gesto normal. Daniel voltou a sorrir. A senhora está mesmo tentando voltar para nossa vida? Eu senti o veneno na frase. Nossa vida. Ele disse nossa. Como se Camila fosse propriedade. Eu não respondi com raiva. Eu respondi com calma. Eu só quero paz. Ele abriu os braços, teatral. Paz é fácil. É só a senhora parar de criar problema. E aí ele fez a provocação que ele estava guardando. Aliás, a senhora ainda está com aquele dinheiro. O mundo ficou silencioso dentro de mim. Ele falou isso no meio da rua. Alto. Com naturalidade. Ele queria exatamente uma coisa. Ele queria que alguém ouvisse. Ele queria que eu me defendesse. Ele queria que eu parecesse culpada. Eu olhei para ele sem piscar. Que dinheiro, Daniel? Ele travou por meio segundo. Bem pouco. Mas travou. Porque ele esperava que eu gritasse. Eu vi o orgulho dele crescer na cara. Ah, não lembra? Aquele que apareceu do nada. A senhora é uma senhora inteligente. Não me diga que não entendeu o que estava fazendo. Eu senti a raiva subir de novo. Só que agora ela veio acompanhada de certeza. Ele acabou de admitir. Ele acabou de mostrar que sabia do dinheiro. E eu tinha um detalhe a meu favor. Antes de sair da garagem, eu tinha ligado o gravador de áudio do celular e deixado dentro do bolso da bolsa, com a tela apagada. Eu não precisei apontar. Eu não precisei ameaçar. Eu só precisei deixar ele falar. Se você percebeu que ele caiu na própria vaidade, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Tem gente que se entrega porque não aguenta a ideia de não ser o dono da história. Eu inclinei a cabeça, como quem é ingênua. Eu não sei do que você está falando. Daniel deu um sorriso mais largo. Dona Helena, por favor. A senhora sabe. E a senhora vai devolver. A palavra devolver ficou no ar. Eu olhei para Camila. Ela estava pálida, mas o olhar dela estava firme agora. Como se, naquele instante, ela tivesse percebido a mesma coisa que eu. Ele estava se revelando. Só que ele ainda tinha a máscara. E máscara cai com público. Eu respirei e fiz a pergunta mais simples do mundo. Por que eu teria que devolver, se você diz que eu nem moro mais lá? Daniel abriu a boca para responder. E fechou.
Ele olhou ao redor. Percebeu o jornaleiro. Percebeu a moça perto da revista. Percebeu que tinha testemunha. A máscara dele voltou. Ele baixou o tom. Não vamos falar disso aqui. E aí ele soltou outra frase, baixinha, quase colada no meu ouvido, quando ele passou por mim. Você não sabe com quem está mexendo. Eu não me mexi. Eu não tremi. Eu só guardei aquela frase como mais uma prova. Camila aproveitou o segundo em que ele virou o rosto e sussurrou, rápido. Ele vai fazer algo hoje. Com a Luísa. Eu senti o chão sumir. Mas eu não gritei. Eu não chorei. Eu não fiz cena. Porque eu entendi o que ele queria. Ele queria me desestabilizar para eu perder o controle na frente dos outros. Eu só perguntei, do jeito mais normal possível. Você está com fome, minha filha? Camila entendeu na hora. Ela respondeu, no mesmo tom. Estou. Daniel se virou, confuso. O que vocês estão fazendo? Eu sorri para ele como uma senhora educada. Vou comprar um lanche para ela. Só isso. Ele hesitou. Porque negar lanche deixa feio. E ele ama parecer bom. Tá. Rápido. Nós caminhamos 2 passos para o lado, até uma barraca simples. Daniel ficou parado perto da banca, fingindo olhar o celular, mas olhando a gente pelo reflexo da vitrine. Eu peguei um salgado, paguei, e ao entregar para Camila eu coloquei a minha mão por cima da dela por um segundo. Um segundo só. E junto com esse toque, eu passei um papelzinho minúsculo, dobrado. No papel tinha uma frase. Porta do fundo. 3 horas. Sozinha. Leva a Luísa. Camila fechou a mão sem olhar. E respondeu alto para Daniel ouvir. Obrigada, mãe. Daniel veio para perto. Vamos. Camila olhou para mim uma última vez. E naquele olhar, eu vi 2 coisas misturadas. Medo. E decisão. Eles foram embora. O carro do outro lado da rua arrancou devagar. E eu fiquei ali, com a chave no bolso, a gravação feita, e o coração esmagado pela frase. Hoje. Com a Luísa. Eu peguei o celular e mandei uma única palavra para Anselmo. Chuva. Só isso. Depois eu apaguei a mensagem. E eu fui embora por outro caminho, sem olhar para trás. Porque eu sabia que o capítulo 9 não seria sobre seguir pista. Seria sobre correr contra o tempo. Se você quer continuar e ver o que essa chave abre, e como eu vou tentar tirar a Luísa desse risco sem fazer Daniel perceber, se inscreve no Afonso Story. O próximo capítulo começa com uma porta que eu nunca deveria ter aberto. A chave pesava no meu bolso como se fosse um segredo vivo. Eu andei sem rumo aparente por umas quadras, só para ter certeza de uma coisa. Eu não queria levar rastro direto para a garagem. Eu não queria entregar meu esconderijo de graça. Quando eu finalmente voltei, Anselmo já estava com o celular na mão, como quem sentiu que a palavra chuva não era brincadeira. Eu já ia ligar. Segura mais um pouco, eu falei baixo. Ainda não. Eu preciso pegar uma prova que termina de fechar a história. Anselmo me olhou como se quisesse dizer para eu parar. Mas ele só assentiu, porque ele já tinha entendido que eu não estava fazendo isso por teimosia. Eu estava fazendo por sobrevivência. Se você está no Afonso Story, comenta de onde você está assistindo agora, cidade e país. Porque a partir daqui, cada minuto virou uma decisão, e um erro podia custar a Luísa. Eu sentei no canto da garagem e tirei a chave do bolso. Era pequena, sem etiqueta, mas o chaveiro tinha uma marca, um arranhão no metal, como se tivesse batido muitas vezes na mesma moeda ou no mesmo molho. Aquilo não era chave de casa comum. Aquilo era chave que alguém usa escondido. Eu olhei para a hora. 2h27. 3 horas. Porta do fundo. Eu tinha 30 e poucos minutos para descobrir o que essa chave abria e para preparar o meu corpo para correr, sem parecer que estava correndo. Eu saí da garagem e voltei ao prédio da Camila, mas não pela entrada principal. Eu fui pelos fundos, onde fica a área de serviço, onde a gente só vê quando precisa. Eu caminhei como quem mora ali. Cabeça erguida, passo firme, nada de olhar nervoso. A porta do fundo tinha uma fechadura antiga. Eu encaixei a chave. Ela entrou macia demais. E girou.
A porta abriu com um estalo baixo, como se aquele lugar estivesse esperando eu chegar. Eu entrei. O corredor de serviço cheirava a desinfetante e poeira. Tinha escada, tinha depósito, tinha um armário de manutenção com cadeado velho. Eu avancei devagar, ouvindo cada barulho. Foi aí que eu percebi uma coisa. Não era só uma entrada escondida. Era um caminho para ir e vir sem porteiro, sem câmera da portaria, sem vizinho vendo. Um caminho perfeito para quem gosta de fazer tudo no silêncio. Eu parei diante do armário com cadeado. O cadeado estava trancado, mas a chave que eu tinha parecia que queria me levar até ali. Eu tentei mesmo assim, por instinto. E a chave serviu. O cadeado caiu na minha mão como se fosse leve. Eu abri a porta do armário e vi uma mochila preta no fundo, encostada na parede, bem escondida atrás de um galão vazio. Era o tipo de mochila que a gente compra para parecer comum, mas escolhe por dentro para caber muita coisa. Eu puxei a mochila e abri o zíper com cuidado. Lá dentro tinha um envelope pardo igual ao meu, só que com etiquetas. Tinha um pendrive. Tinha um caderno pequeno. E tinha um cartão de memória. Eu senti a boca secar. Se você já entendeu o que um cartão de memória escondido num armário desse significa, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Porque essa é a prova que derruba a máscara sem precisar de grito. Eu não fiquei ali para ler tudo. Lugar escondido não é lugar seguro. Lugar escondido é lugar onde o perigo chega primeiro. Eu peguei o cartão e o pendrive, deixei a mochila exatamente como estava, fechei o armário, tranquei, coloquei o cadeado no lugar e saí. Do lado de fora, o ar pareceu mais pesado. Eu olhei para a rua, e pela primeira vez naquele dia eu senti uma esperança pequena, quase tímida. Eu tinha algo. Algo que ele não sabia que eu tinha. Eu voltei para a garagem e fui direto no meu celular. Eu mandei mensagem para Jairo com uma frase simples, sem detalhes. Preciso salvar arquivo urgente. Agora. Ele respondeu rápido. Vem. Eu olhei para a hora. 2h45. 3 horas era o encontro. Eu não dava conta de tudo sozinha. Então eu fiz o que eu sempre faço quando a vida tenta me empurrar para a vergonha. Eu pedi ajuda, do jeito certo. Eu olhei para Anselmo. Seu Anselmo, eu vou te pedir mais um favor. Daqui a pouco, uma mãe e uma criança podem passar pela porta do fundo. Se passarem, o senhor fecha o portão depois, e se alguém perguntar, o senhor não viu. Ele respirou fundo e assentiu. Pode deixar. Eu fui para perto da porta do fundo do prédio e esperei. 3 horas. 3h01. 3h02. O tempo começou a doer. E aí eu vi Camila. Ela apareceu com a Luísa pela mão, o rosto pálido, o corpo inteiro tenso, como se qualquer som alto fosse quebrar ela. Luísa vinha quieta demais, com o olhar atento demais para uma criança. Esse é o tipo de coisa que parte a gente por dentro. Camila me viu e não sorriu. Ela só falou baixo, rápido. Ele está lá em cima. Ele acha que eu vim jogar o lixo fora. Eu segurei a mão da minha filha por um segundo, só para ela lembrar que eu era real. Você trouxe o que eu pedi? Ela assentiu e colocou na minha palma um papel dobrado. É o que eu consegui pegar sem ele ver. Eu não abri. Ainda não. Primeiro eu olhei para Luísa. Vem com a vovó, meu amor. Luísa me abraçou como se eu fosse parede. E eu senti uma raiva limpa, silenciosa. Não raiva de briga. Raiva de justiça. Se você está com o coração apertado por causa da Luísa, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente não normaliza medo de criança. A gente ilumina e protege. Camila se ajoelhou na frente da filha e falou com um cuidado que me fez doer. Você vai com a vovó só um pouquinho, tá? Mamãe já vai. Luísa assentiu, mas segurou a mão da Camila com força. Camila soltou devagar, como se soltar fosse arrancar pele. Eu peguei a criança no colo e caminhei, com a bolsa apertada no corpo. Anselmo abriu o portão para mim sem dizer nada. Eu passei com a Luísa e saí pela rua lateral. E ali eu fiz a primeira coisa que eu devia ter feito desde o começo. Eu liguei para um contato do Jairo, uma pessoa que sabia orientar sem espalhar. Eu não vou dizer o nome. Mas eu disse a frase certa. Tem ameaça contra a criança.
Tem prova digital. Eu estou com ela comigo. Eu preciso de proteção e registro. Do outro lado, a voz ficou séria. Onde você está? Eu dei um ponto público próximo, um lugar com câmera de comércio e movimento. Eu aprendi rápido. Predador odeia testemunha. Eu cheguei com a Luísa e sentei com ela na mesa de uma lanchonete simples. Eu dei suco, eu dei pão, eu fiz a criança respirar. Por fora eu parecia uma avó comum. Por dentro eu estava contando segundos. Meu celular vibrou. Camila. Mensagem curta. Ele percebeu. Meu sangue gelou. Outra mensagem chegou em seguida. Número desconhecido. Você acha que ganhou. Você só começou. Eu apertei o celular na mão e senti um tremor. E então veio a terceira mensagem, e essa foi a que me fez fechar os olhos por um segundo. Devolve a menina. A palavra menina. Ele não disse neta. Ele não disse Luísa. Ele disse menina. Como se fosse objeto. Como se fosse coisa. Eu abri os olhos e olhei para Luísa bebendo suco, tentando ser criança por alguns minutos. E eu decidi ali. Eu não ia mais correr do roteiro dele. Eu ia fazer ele cair no meu. Eu mandei uma mensagem só, para o número desconhecido, sem xingar, sem ameaça, sem emoção. Venha buscar. E coloquei o endereço da lanchonete. Sim, eu chamei. Mas eu não chamei sozinha. Porque enquanto eu escrevia isso, eu já tinha avisado o contato do Jairo para estar por perto, com registro pronto, com gente certa olhando. Eu estava cansada de ser sombra. Eu queria luz. Se você está tentando adivinhar por que eu mandei ele vir até um lugar público, se inscreve no Afonso Story. Porque o que acontece quando um homem assim se sente desafiado em público é sempre revelador. Eu guardei o celular, respirei, e fiz carinho no cabelo da Luísa. Come mais um pouco, meu amor. Ela assentiu. E foi quando eu vi, do lado de fora da lanchonete, uma figura atravessando a rua com calma demais. Camisa bem passada. Passo firme. Olhar de dono. Daniel. Ele entrou como quem entra para resolver um mal-entendido. Sorriso pronto. Voz educada. Dona Helena. Vamos conversar. Eu olhei para ele e respondi com a minha calma. Vamos. Ele sentou na minha frente, olhou para Luísa, e falou com doçura falsa. Oi, princesa. Luísa se encolheu. Isso foi o suficiente para eu entender tudo. Ele olhou para mim e baixou o tom. Você quer dinheiro? Eu dou. Você quer paz? Eu dou. Mas você não brinca com o que é meu. Eu senti meu corpo inteiro endurecer. Mas eu não explodi. Eu só fiz a pergunta que eu queria que ele respondesse. O que é seu, Daniel? Ele inclinou para frente, e o orgulho dele apareceu antes da razão. A sua vida inteira está na minha mão desde o dia que você acreditou no infarto. Eu senti a lanchonete sumir. Eu ouvi o mundo inteiro parar por um segundo. E eu soube que, naquele instante, ele tinha acabado de se entregar do jeito mais feio. Ele viu meu rosto mudar e tentou voltar. Você entendeu errado. Eu olhei para ele e falei com uma clareza que eu nunca tinha usado antes. Não. Você falou certo. Daniel levantou, olhando ao redor, percebendo tarde demais que lugar público é espelho. Ele tentou pegar a Luísa pela mão. Eu puxei a criança para perto de mim sem agressividade, só com firmeza. Não encosta nela. Ele sorriu, mas o sorriso dele tremeu. Você vai se arrepender. Eu respondi baixo. Eu já me arrependi por anos. Agora é a sua vez. E foi aí que eu vi, pela porta de vidro, duas pessoas se aproximando com postura séria, sem pressa, como quem já chegou sabendo o que procurar. Daniel viu também. E pela primeira vez, a máscara dele não coube. Ele deu um passo para trás. Olhou para mim com ódio puro, sem verniz. E saiu. Só que antes de sair, ele sussurrou algo que eu nunca vou esquecer. Ela vai pagar por isso. Ele não disse eu. Ele disse ela. Camila. Eu senti o coração despencar. Eu peguei o celular e disquei para Camila com a mão tremendo. Chamou. Chamou. E não atendeu.
Se você quer saber o que eu encontrei quando finalmente abri o papel que a Camila me entregou, e porque o silêncio dela foi o pior som do mundo, se inscreve no Afonso Story. O capítulo 10 começa com uma porta batendo e uma escolha que não dá para desfazer. O telefone chamou até cair na caixa postal. Eu tentei de novo. Nada. Na terceira tentativa, meu corpo inteiro entendeu antes da minha cabeça. O Daniel não estava mais tentando me assustar. Ele estava tentando apagar rastro. E, quando o homem assim sente que o chão está abrindo, ele corre para o último controle que tem. A Camila. Eu estava com a Luísa comigo, num lugar público, com gente séria por perto, mas a minha filha podia estar sozinha, presa dentro daquela casa, com um homem que já tinha mostrado que não via pessoas. Via posse. Eu respirei fundo, tirei do bolso o papel que a Camila tinha me entregado e abri embaixo da mesa, escondido pelo meu braço, como quem olha conta de mercado. Não era carta. Não era desabafo. Era mapa. Ela tinha escrito em letras rápidas, quase sem espaço. Ele vai hoje, 21h15, elevador de serviço. Porta do fundo. Mala preta. Pendrive na mochila do armário da manutenção. Cartão de memória. Ele fala sozinho quando está nervoso. Grava tudo. O áudio da sala fica salvo na nuvem. Senha é o nome da Luísa com a data do casamento. Eu fiquei gelada. Não pelo detalhe da senha. Pelo fato de que ela ainda estava pensando, mesmo sob controle, mesmo com medo. E no fim do papel tinha uma frase menor, quase esmagada. Se ele perceber que eu te ajudei, ele vai tentar me fazer parecer louca. Não acredita no que ele disser. Olha o que ele provar. Aquilo foi o maior pedido de socorro que uma filha pode fazer sem gritar. Eu levantei devagar, peguei a Luísa no colo e falei para ela com a voz mais doce que eu consegui. Vovó vai dar um passeio com você, tá? Ela encostou o rosto no meu ombro. E eu senti a decisão virar aço dentro de mim. Eu não ia correr para cima como desespero. Eu ia fechar portas com prova. Eu liguei para Jairo e falei baixo, direto. Ela não atende. Ele vai sair com mala e material digital às 21h15, pelo elevador de serviço. Eu tenho gravação dele falando do infarto. Eu tenho mídia dele escondida no prédio. Jairo não perguntou por quê. Ele perguntou onde. Eu disse. Ele respondeu uma frase que eu nunca vou esquecer. Agora gente para ele de um jeito que ele não consegue inverter. Eu desliguei e mandei uma mensagem para Anselmo. Trava a porta do fundo. Se ele descer com mala, chama a polícia. Agora. Eu não pedi. Eu avisei. Porque a vida da minha filha estava pendurada. Depois eu fiz uma coisa que me doeu. Eu mandei mensagem para Camila com 2 palavras que só nós duas entenderíamos, e que não entregavam nada se Daniel lesse. Luz baixa. Era o nosso código para, finge que está tudo normal. Não se mexe. Eu vou. Minutos depois, chegou uma resposta que não parecia dela, como sempre, só que agora vinha com erro de digitação, como se a mão estivesse tremendo. Para. Eu tô bem. Sem acento. Sem jeito dela. Sem firmeza. Eu senti que ele estava escrevendo apressado. Eu guardei o celular e abracei a Luísa mais forte. Meu amor, a gente vai ficar com gente boa agora. Eu não vou te contar cada passo de adulto responsável que foi feito dali em diante. O que importa é o que aconteceu. O que importa é que eu parei de andar sozinha. O que importa é que eu parei de tentar vencer na mão. Eu comecei a vencer no papel. Naquela noite, o prédio virou palco. Não de gritaria. De realidade. Anselmo viu a mala. Viu Daniel descendo pelo caminho que ninguém olha. Elevador de serviço, porta do fundo, cabeça baixa, pressa no passo. E o detalhe que me fez ter certeza que ele estava fugindo não foi a mala. Foi o rosto. Aquele rosto de homem bom tinha sumido. Não tinha sorriso. Não tinha educação. Só pressa e raiva. E quando ele percebeu que não ia passar invisível, ele tentou vestir a máscara de novo, ali mesmo, em segundos. Tentou falar alto, tentou dizer que estava sendo perseguido, tentou dizer que era injustiça. Só que dessa vez tinha coisa que ele não conseguia apagar. Tinha a minha gravação, com ele dizendo que minha vida estava na mão dele desde o dia que eu acreditei no infarto.
Tinha os documentos que pareciam feitos para confundir. Tinha a lista com nomes, datas e a palavra conflito. Tinha o cartão de memória e o pendrive com arquivos que ele mesmo guardou, achando que era dono de tudo. E tinha o mais importante: a Camila. Ela apareceu com o rosto pálido e a postura de quem saiu de um cativeiro por dentro da própria casa. Ela olhou para mim e para Luísa, e eu vi ali uma coisa que eu quase tinha perdido. Minha filha ainda existia. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela só falou uma frase que cortou o ar. Eu não estou do lado dele. Eu estava tentando sobreviver. E naquela hora, o teatro do Daniel perdeu sentido. Porque o teatro dele sempre dependeu de uma coisa: dividir mãe e filha. Quando ele viu que não conseguiu dividir, o homem que o prédio achava simpático desapareceu por completo. Ele tentou uma última jogada. Olhou para mim e disse alto, para quem pudesse ouvir: ela está inventando. Ela sempre foi desequilibrada. Eu nem respondi. Eu só tirei o celular do bolso e toquei o áudio. Não para ele. Para o silêncio ao redor ouvir. Ele tentou avançar para pegar o aparelho, mas foi tarde. Porque prova não discute. Prova fica. E naquele instante, eu vi algo que eu esperei por meses sem saber que estava esperando. Eu vi o Daniel ficando pequeno. Pequeno não por pena. Pequeno porque a máscara dele caiu na frente de testemunha. A vida não virou novela. Não virou milagre. Não virou final perfeito. Mas virou justiça. A Luísa ficou segura. A Camila foi ouvida. E o Daniel, que vivia de controlar a narrativa, perdeu o que mais amava: o respeito fácil das pessoas. A reputação de homem correto. A liberdade de usar o medo como ferramenta. Dias depois, quando a poeira começou a baixar, eu sentei com a Camila numa cadeira simples, com café frio entre nós, e pela primeira vez ela conseguiu olhar para mim sem parecer pedra. Ela não pediu desculpa do jeito bonito que a gente vê em filme. Ela só disse a verdade mais difícil. Eu achei que eu conseguia resolver sozinha. Eu toquei na mão dela. Filha, sozinha você só sobrevive. Com ajuda você se salva. Ela chorou. E eu chorei também. Não por drama. Por luto. Luto de tudo que a gente perdeu tentando fingir que estava bem. E foi aí que eu entendi outra coisa sobre o meu marido. Eu talvez nunca saiba todos os detalhes. Talvez a verdade inteira esteja presa em papel que sumiu ou em medo que alguém engoliu por anos. Mas eu sei do que eu não vou abrir mão mais. Eu não vou aceitar silêncio como resposta. Eu não vou aceitar vergonha como prisão. E eu não vou deixar uma criança crescer achando que amor é controle. Hoje, quando alguém me pergunta se eu fui longe demais, eu lembro do saco de lixo batendo no meu peito. Da plateia. Do sorriso ensaiado. Da minha neta com medo demais para 6 anos. E eu respondo sem tremer. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. Agora me diz você, se fosse com a sua filha e a sua neta, você teria fugido ou teria atendido aquela chamada? Se você quer continuar comigo e com Afonso Astori, se inscreve. Aqui a gente não assiste dor para se distrair. A gente aprende a enxergar mentiras antes que elas destruam a nossa paz.